sejam bem-vindos ao PodFacts, o seu podcast de tecnologia, marketing, educação e inovações. O PodFacts é uma realização da Phoenix Systems. Eu sou o Thiago Stefano, CEO e um dos fundadores da Phoenix Systems. Hoje, o Live Marketing volta à pauta do PodFacts. Olha só que incrível, a galera do marketing estava pedindo mais uma super agência aqui. Uma agência que é nova, mas que tem pessoas por trás dela que tem muito conhecimento, muita experiência e muita bagagem nesse mercado. Daqui a pouquinho eu vou apresentar eles, mas antes eu vou agradecer aqui a minha querida amiga Darcy Toledo, fazendo toda a gestão operacional do 18º PodFacts, ela que não falta. Ela que só teve o domingo de carnaval de folga e ainda foi fazer lá seu rolê cultural, né, Darcy? Produzir conteúdo. Darcy não para. Eu não vejo a hora de ver esse conteúdo novo da Darcy. Ela que centro de exposição, museu, centros culturais, é com a Darcy Toledo. Acompanhe lá, @Darcy Toledo. Bom, antes de apresentar esses super convidados aqui que muito me honram e me alegram com a presença deles, vou agradecer também a nossa Estela Jordi, que ainda não voltou das festividades de carnaval, mas mandou um vídeo, a gente vai incluir aqui no final dessa edição. E Estela Jordi também mandou aqui algumas perguntas que eu vou fazer pro pessoal. E sabe, Darcy, eu vou também contar aqui durante o PodFacts, assistam até o final, com quem Estela Jordi dançou nesse carnaval. Vai ter vídeo, inclusive. Então, vocês, fãs da Estela Jordi, acompanhem o PodFacts até o final, que vocês vão saber quem será que dançou com Estela Jordi nesse carnaval, Darcy Toledo. Mistério, né? Acompanhem que vocês saberão. Bom, mas agora vamos falar sério, porque eu tenho 3 pessoas incríveis aqui que realizam trabalhos maravilhosos. Eu vou começar apresentando ela que mais próxima a mim, nos conhecemos há 22 anos atrás. Ela que é sócia fundadora já da sua segunda agência, é muito especializada em live marketing. Hoje ela atua na parte de planejamento da agência Santa Luz, que é essa agência nova, a gente vai contar a história dela. Ela que também é maratonista, eu vou puxar isso aqui dela. Esteve na Patagônia o ano passado correndo. Seja bem-vinda ao PodFacts, Andréa Jorge. Obrigada, Thiago, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, meu parceiro de longa data, Longuíssima data. para a gente reviver aí alguns momentos e falar Uhum. desse mercado que nós somos apaixonados. É isso aí. Muito obrigado, André. Muito feliz com a sua presença, muito feliz de revê-la aqui. E agora eu vou aqui para a ponta esquerda apresentar mais uma sócia da agência Santa Luz, que também esteve com a Andréia numa agência anterior, né? Então, quer dizer, eles são sócios fundadores da Santa Luz, mas eles se conhecem há muito tempo nesse mercado. Ela que também traz muita bagagem, né? Muitos trabalhos e grandes trabalhos realizados. Eu falei que a Santa Luz é uma agência recente, nova, mas que já tem muita coisa boa feita e eles vão contar aqui. Ela que responde hoje pela parte de novos negócios da Santa Luz. Seja bem-vinda, muito feliz com a sua presença, Andressa Saurim. Obrigada, Thiago, pelo convite. Vamos bater papo. Eu que agradeço. A gente estamos aqui para isso, para falar muito de live marketing, para contar a história de vocês, para contar a história da Santa Luz, que é essa agência que já está fazendo um barulho danado no mercado, né? Mas agora eu vou apresentar o último convidado aqui, porque são 3 convidados. Hoje a gente está sem co-host aqui, porque tem convidados de sobra. Ele que é considerado um dos gênios da criação nesse mercado live marketing. Eu não lembrava, pelo menos, de tê-lo conhecido pessoalmente, mas ouço falar muito sobre ele desde os tempos áureos que eu trabalhei e conheci a Andréa Jorge. A gente já trabalhava no mesmo prédio em andares diferentes. Ele que responde pela parte criativa da agência Santa Luz, então quer dizer, já é ali um convite para se trabalhar com a Santa Luz, é ter o Rafa assinando os trabalhos criativos. Seja bem-vindo, Rafa Bedulato. Obrigado aí pelo convite e vamos conversar um pouco aí sobre o mercado, que vai ser muito legal. Vamos sim, Rafa. Afinal de contas, o nosso público, o nosso espectador do live marketing quer muito saber de vocês, o que vocês estão fazendo, como é que surgiu a Santa Luz, enfim, como vocês fundaram uma agência aí um pouco depois da pandemia, né? As agências de live marketing que sofreram muito, demais na pandemia, que tiveram que se adaptar, criar os eventos híbridos, os eventos online, né? E sobreviveram, estão aí firmes e fortes, e a Santa Luz é a prova disso, essa renovação também que é muito importante, né? No momento
que a gente chama aí um momento de revolução tecnológica, com a entrada de inteligência artificial, a própria tecnologia que é muito usada pelo live marketing, vem fazendo a diferença em alguns aspectos. Então, eu queria perguntar para vocês. A Santa Luz surgiu em 2023, quer dizer, está completando aí 2 anos. Como é que surgiu a ideia da Santa Luz? Vou começar aqui de novo perguntando para a Andréia Jorge, depois a gente vai passando a bola para vocês. Qual foi a ideia da Santa Luz e como que você conectou essas pessoas tão especiais, Andréia Jorge? Ai, Thiago, foi muito legal, assim, porque eu passei por um processo depois da pandemia, comecei a Uhum. correr e tudo A acabou, maratona começou depois da pandemia, então, não, durante. durante a pandemia. E aí, por conta disso, e Uhum. como a pandemia foi muito sofrida, eu resolvi dar um tempo, Uhum. né? Resolvi parar um pouco para a gente começar. Ah, para eu me reconectar de novo, para eu saber se realmente eu gostaria de continuar nesse mercado. E aí eu descobri, obviamente, que um tempo longe eu já comecei a sentir falta, porque não deixa de ser uma super adrenalina, né, que a gente vive no live marketing. E aí eu falei, ah, vou dar um tempo, mas comecei a sentir muita falta de voltar para o mercado de eventos e alguns clientes, inclusive, me perguntando: ah, e aí, você não vai abrir outra agência? Você não pensa, né? E tal. O tipo de trabalho que você presta é um trabalho muito personalizado, será que não vale a pena? E aí, nesse meio tempo, eu passei a pandemia do lado da minha parceira aqui, a Andressa. E o Rafa, que era uma pessoa que eu sempre admirei, no lado criativo, tinha uma super afinidade. Embora a gente nem sempre concorde, a gente discorda muito, mas a O gente que é tinha. positivo, né? Visões Sim, diferentes sobre o mesmo Sim, tema, né, sim. Rafa? sim, Só engrandece, só faz crescer. exato. Uhum. E aí, o Rafa me perguntou, Deia, mas e aí? Você não pensa em abrir uma agência? Eu falei, não, o universo tá trazendo Tá conspirando a favor. alguma coisa. Cliente perguntando, o Rafa me perguntou. E aí ele realmente me incentivou. Eu falei, ah, Rafa, legal. Eu acho que a gente pode se complementar muito. A Andressa tem esse lado de atendimento, novos negócios, uma super comercial. Eu acabei entrando um pouco pro lado de planejamento, embora também agência, a gente não tem assim a cadeira muito específica, mas a gente triangula muito. E daí montamos a Santa Luz. E aí a gente falou, tá, mas qual que vai ser nosso diferencial? Então, para nós, a criatividade é algo sagrado, mesmo por isso o nome Santa Luz, com uma entrega que tem que estar à altura da criatividade. E a gente está buscando, é super difícil, mas a gente está buscando muito, assim, na Santa Luz, é, eventos com ESG, sabe? Realmente na veia ali, que, poxa, as coisas têm um propósito, não é a qualquer preço, que tentar deixar essa cadeia saudável, as pessoas que trabalham com a gente. Poxa, cenografia vai ser. Precisa mesmo, ou o brinde, precisa mesmo do brinde. Então, às vezes, a gente tem um trabalho até de aculturamento com os nossos Sim. clientes. E a gente está nessa jornada, é uma jornada nova, e que poxa, eu acho que em 2 anos de agência, a gente já fez muita coisa. Já entregamos convenção, já entregamos. A gente vai falar Ai, tá bom, muito vai. sobre Tá bom, cases, tá bom, calma. tá bom, tá bom. Vamos falar muito sobre isso, porque eu que disse aqui anteriormente, né? É uma agência nova, mas que já entregou muita coisa. Então, até queria parabenizar vocês por isso. Porque não é tão simples assim, criar, né? Da noite para o dia, se Sim, decide para, vem cá, Rafa, né? Vem cá, Andressa, vamos criar uma agência. E, poxa, já sai com tantos projetos legais e clientes relevantes. A gente vai citar aqui ao longo do programa. E queria pegar alguns ganchos aqui do que a Andrea falou, né? Eu acho que é muito legal de olhar para vocês e que vocês têm perfis complementares, né? E quando a gente fala de empreendedorismo, isso é fundamental para o sucesso de uma empresa. Então, como a Andrea citou, a Andressa tem esse perfil mais comercial, mais de atendimento de novos negócios. A Andrea também já atuou nessa área que eu conheço bem, sim. né? Mas hoje tem essa condição de atuação ali no planejamento estratégico, que é fundamental para uma agência, com toda a experiência que ela tem. O Rafa, o gênio da criação aqui também complementando o time. Então isso é muito bacana. E aí a Andrea citou, Andressa, a questão do nome, né? Que é uma coisa que eu queria perguntar para vocês, que ele está ligado à criatividade.
Tem alguma coisa a mais, alguma simbologia nesse nome? Ou é realmente voltado à criatividade? De quem foi a ideia do nome? Conta aqui pra gente. Acho que foi nossa, né? A Foram dos criação, três? o nome veio do Rafa, a identidade do Rafa, mas uma das coisas que a gente, quando decidiu, né, dar espaço, a gente sabia exatamente o que a gente queria e o que a gente não queria ver Uhum. numa nova agência, né? Isso é E eu, importante. e eu fui cliente muitos anos, inclusive da Andrea, né? A gente já trabalhou junto. E a Santa Luz, ela nasce com esse propósito de entregar tudo com alma e coração, né? Que é uma coisa que faz muita falta quando você senta na cadeira de um cliente. Porque hoje em dia você contratar uma agência pura e simplesmente de produção ou pura e simplesmente de criação, é fácil, tem um pool no mercado, mas como é que você faz isso tudo ser conectado, né? A gente entrega experiência, uma experiência completa. Da forma como a gente apresenta o projeto, da forma como a gente interliga os pontos. Então, quando a gente faz uma convenção, por exemplo, não é só um KV, mas sim a história que a gente conta antes do evento, durante o evento, o encerramento, o pós, e o dia a dia da produção, assim, da gente ter uma equipe conectada, uma equipe feliz com o que a gente propõe de entrega. Eu acho que essa é o que faz a grande diferença da Muito bom. gente chegar ao mercado, né? Porque a gente sabe que é um mercado que tem bastante gente, né? Tem Sim. várias agências, tem muita gente de história, né? Se a gente Uhum. tem esse tempo todo de história, é porque tem agências de muito tempo também. Então a gente se propôs a ser uma agência que atende de forma particularizada, clientes especiais, como todos os nossos são, e sem nenhuma aspiração de virar uma coisa a toque de caixa, a qualquer preço, como a Andrea diz. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem se mantido bem firmes e, e todo mundo volta, né? Então, Ah, que todo primeiro bacana. projeto tem um segundo, que tem um terceiro, Uhum. que eu acho que é isso que mostra que a gente está realmente no caminho certo. Que bacana. Eu acho que olhando assim de fora, o que eu consigo já identificar assim com muita clareza é uma agência que tem muita maturidade, apesar da jovialidade, né? Essa maturidade que vocês trazem dessa longa experiência de mercado. E são três apaixonados pelo que fazem, né? Isso faz toda a diferença também. E aí você citou a questão do Rafa trabalhar no nome, do Rafa trabalhar na identidade visual. Então aí a gente já teria um primeiro job, né, Foi o Rafa? primeiro job. Da Santa Sim. Luz, que é a própria identidade da Santa Luz. Mas eu queria saber, Rafa, se você, além de gênio da criação, se você tem boa memória, Hum. se você lembra qual é o primeiro job para cliente que você criou lá na Santa Luz. Primeiro job, acho que além do nome da. Assim, porque a Santa Luz é um job, assim, né? Ela é um job Uhum, que a gente. Pelo menos eu, assim, quando a gente criou a Santa Luz, a gente. Pelo menos assim, a gente imaginava assim. Cara, como que gostaria que fosse essa agência, sabe, o perfil, como que ela se comunica, e porque às vezes a gente, putz, meio que já sai criando e sai tocando e a gente não entende muito bem como é que ela, qual que é a cara dela, como que ela se comunica, como que as pessoas percebem. E a Santa Luz tem uma cara, ela tem um tom, assim, as pessoas enxergam tudo isso na Santa Luz porque é um job uhum. real, assim, né? A gente, quando criou o nome, quando criou o branding, né, que a gente fala, assim, a gente faz tanto isso para os nossos clientes que a gente acaba esquecendo de fazer para a gente. Sim, E a Santa Luz era um projeto pessoal meu que eu falei assim, não, a hora que a gente montar uma agência, essa agência vai ter uma cara, vai ter um nome, vai ser assim. E as pessoas gostam de falar, putz, a gente faz camiseta e o cliente quer a camiseta por exemplo, que a gente acabou de fazer uma camiseta nova, o pessoal acha que é uma camiseta de marca, assim, porque dá pra sair, né, do padrão, né? E sim, aí com a gente certeza. tenta brincar com essas coisas, de criar criou um mascotinho, criou cara, e daqui a pouco muda de novo e tá tudo bem. E depois disso, a gente, assim, a Santa Luz, quando começou, a gente tinha assim, quando a gente conversava, eu achava que ia demorar, sabe, assim, eu Demorar achei, para engrenar no pra mercado. engrenar, mas Uhum, assim, eu achei que ia demorar por conta de, mesmo assim, de experimentar mesmo, de ir uhum. devagar, porque a gente acaba nesse mercado se atropelando, né, e assim, E muitas vezes os clientes eles têm medo de testar o novo também, né? sim.
Então a É gente um falou, grande desafio. era um desafio, assim, quando você abre do zero, assim, você tem o seu portfólio pessoal, você não tem portfólio da agência. Uhum, Então você sim. tem que acionar o que você tem já de capital de relacionamento, né? Então vai lá, bate na porta de um, mostra o que você já fez e tudo mais. E a gente, por conta desse relacionamento, a gente acabou abrindo algumas portas. O primeiro de todos foi um trabalho que a gente fez com o Sem Parar, porque foi uma Ele tem porta boa memória, ele lembrou. que a gente tinha feito lá no... Assim, né, não faz tanto tempo, a Uhum. agência começou, faz, tipo, pra gente parece que foi ontem. Sim. E esse job de separar veio com um desafio também, assim, que era... basicamente existia uma campanha de incentivo deles que já tinha tema, já tinha premiação e tudo mais, que era pautada em futebol, né? Então, Uhum. assim, tinha frentistas que eles tinham que incentivar o uso do Sem Parar como meio de pagamento Do do abastecimento. abastecimento. Certo. E aí os frentistas que se destacavam, eles davam um prêmio. E aí Uhum. a gente tinha esse desafio. Então veio com isso, assim. O que a gente sabia era que eles tinham conhecimento de qual time que o frentista era torcedor. E aí a gente, beleza, então a gente criou um plano, falou assim, vamos premiar o frentista com uma surpresa. Então a gente foi desenhando. Então, putz, beleza, se a gente pegasse, por exemplo, no final virou o frentista era um palmeirense. Então a gente, vamos fazer um prêmio que seja um tour no Allianz, sabe, com um ídolo e tudo mais. Aí a gente Olha que fez, putz, experiência. mas se esse Muito bom. ídolo fosse pegar o cara no posto, tipo de Olha só. surpresa, então sabe aquela coisa meio de pegadinha, então a Uhum. gente conseguiu o Veloso, né, o goleiro Veloso, que é o ídolo Histórico goleiro do histórico, Palmeiras. e a gente negociou com ele, fez todo um esquema, a gente conversou com a esposa do frentista para ela não saber de nada, porque a ele e a esposa, direto do posto, o posto era em Campinas. Olha só. Aí a gente conseguiu levar o Veloso lá, alugou um carro, ninguém sabia nada. A gente fez um esquema lá no posto para parecer que era uma filmagem, de reportagem, tipo, uma coisa super. Ninguém desconfiou de nada. Uhum. E aí o cara lá, eu esqueci o nome Do ganhador. do ganhador, nossa, Raimundo. Raimundo. O Raimundo não desconfiou de nada, aí a gente de repente encosta o carro lá, abre a janela, o Veloso falando, ô Raimundo, você que é o Raimundo que se destacou, você é, meu, craque no Sem Parar, e aí o Veloso sai com a camisa do Sem Parar, escrito Raimundo, camisa 10, Nossa, autografar, que ele troca legal. a camisa, e Sensacional. leva o cara de lá de Campinas pro Allianz, faz todo um passeio, ainda ganha Olha prêmio. só. Conseguiu entrar no campo, bater um pênalti no Veloso no campo. Olha só. Muito bom. Já começaram com esse job. Esse foi o job. Isso é A gente live já começou marketing. com uma experiência incrível. Que Sim. E maravilha, aí a gente, sensacional. filmou tudo, então tem no nosso site lá esse case. E não só ele, né? A gente depois ainda teve o segundo e o terceiro, por sorte. O segundo e o terceiro, um era um São Paulino e um corintiano. Uhum. A gente fez uma versão pocket sem o craque. Então eles também foram pro estádio, conheceram e tudo mais. Mas Incrível. essa foi a primeira de todas. A gente já começou até porque a gente também falava que, assim, né, tipo, das inovações que a gente tem que trazer para o live marketing é uma questão de conteúdo, né? Sim, com certeza. Então, na Santa Luz, a gente acreditava que, assim, quando a gente trabalhava em outras agências, você via que, assim, a agência, ela é uma produtora. Então, a ideia vinha, às vezes, até de terceiros, ou criava uma parte, ou aí jogava o conteúdo para outra, e Uhum. aí o que gerava ia para outra parte, e não tinha um cuidado do todo. E aí hoje a gente tem tanto um cuidado do que vai ser gerado de conteúdo, não que a gente seja especialista, tipo, em gerador de conteúdo, mas a gente tem um cuidado Uhum. daquele conteúdo que está sendo gerado e do conteúdo que vai estar acontecendo. Então, se é um evento por exemplo, com um palco, keynote, palestra e tudo mais, você tem um cuidado daquele conteúdo que está sendo gerado e também do conteúdo que você vai gerar. Então, vai ser um videocase, vai ter um aftermovie, vai gerar
um post e tudo mais. Então, se a gente tivesse cuidado, mesmo que o cliente já tenha uma agência, tenha já um braço que faça isso, se a gente tiver um cuidado e um olhar sobre aquilo, vai ser muito melhor. Com certeza. Então, esse, por exemplo, do Sem Parar, foi total conteúdo, né? A gente criou todo esse evento para poder, depois no Gerar final, um virar mega vídeo, né? um videocase que foi gerado. Muito legal. Parabéns por esse case. Quer dizer, vocês já começaram com o pé no acelerador, né? Já estrearam Foi. com uma super experiência e bem bacana. Adorei. Sim. Muito legal mesmo. E o Rafa falou uma coisa aqui, que assim, quando você começa uma empresa nova, na verdade, você não tem um portfólio da empresa, uma história da empresa, você tem um portfólio pessoal, né? E aí é de suma importância você ter pessoas com o skill que tem a Andressa e que tem a Andrea, que é o skill de relacionamento, o skill de trazer novos clientes, né? De convencê-los a acreditar na força de um trabalho que vocês têm. Então, isso eu acho que é muito propositivo. Andrea, eu queria te perguntar em cima disso. O Rafa falou aqui que que ele achou que ia demorar para engrenar e tudo mais. Sim. Em que momento que vocês sentiram que a Santa Luz estava engrenando? Falou, agora temos uma nova empresa e vamos em frente. Não é mais um sonho, é uma realidade. Ai, Thiago, eu não sei se eu sou muito positiva, mas eu achei, desde o começo, eu até falava pro Rafa, Rafa, o Rafa tem Uhum. essa coisa, Dé, calma, vamos devagar, a gente tá Levar montando ele a pé no chão, equipe, né? tal, né, esse cuidado com as pessoas, mas até por um cliente especial, que é a Lelo, ter nos incentivado também a montar a agência e tal, eu tinha muita certeza de que as coisas iam realmente fluir de uma maneira rápida. E aí, com dois talentos, né, ao meu lado, eu não tinha dúvida disso. E aí, depois do primeiro job, porque também tem essa coisa, né, por mais que a gente não tinha portfólio, tem as histórias Sim. pessoais. E eu acho que a gente transmite alguma Com segurança. certeza, não tenho a menor dúvida. E aí as coisas foram acontecendo, mas eu acho que, respondendo diretamente sua pergunta, então depois desse job, a gente logo assumiu um FI também de comunicação na Lelo. Então, essa coisa que o Rafa falou, da gente tá no live marketing, de ter esse storytelling mesmo e saber contar essas histórias. Então, uma conta de comunicação, por exemplo, tem de tudo numa conta de comunicação. Como que a gente conta isso de uma forma original? E porque as pessoas são bombardeadas hoje, né? Com muita Sim. informação, redes sociais, nossa, YouTube, TV aberta, TV É um fechada, enfim. bombardeio, realmente. E aí, a gente tem esse desafio de comunicar as pessoas, como que a gente conta as coisas para essas pessoas, como que a gente envolve. E aí também, a partir daí, a agência engrenou, né? Porque daí tinha pauta, job na pauta todos os dias Sim. Que e um legal. certo volume. E a gente começou dessa forma e as coisas foram acontecendo. Mas pra gente entender aqui numa timeline, isso levou quantos meses pra vocês sentirem que estava engrenando? 6 meses. 6 6 meses. meses? 6 É meses. rápido demais. 6 meses. Na verdade, sim, 6 meses a gente viu que, putz, a gente tá, né? Sim. Eu acho que desde o primeiro job a gente já percebeu que sim, temos, né? Uma estrutura e tudo. Mas acho que nos 6 meses a gente percebeu que agora. É porque tem um pouco da sensação de que a agência decolou quando você faz um job grande. E não é isso, né? Porque job uma grande para continuidade, você né? é de um tamanho, para Sim. mim é de outro, né? Então, assim, quando você faz um job com continuidade, a história de Uhum. não é um job que é um filme, né? Ele é uma série, ele tem um episódio 1, a conta de comunicação que a gente tem de FII, ela é uma série, né? Então, Uhum. você termina um job, você tem que dar continuidade no seguinte, que vai refletir no último. Se você não amarrar direitinho, você não encerra o enredo. Então, eu acho que essa sensação, 6 meses, acho que a gente 6 meses. tinha. Aí, na sequência, a gente fez Adyen, né? No mesmo primeiro ano, a gente já teve o segundo cliente. Sim, que foi um projeto super especial. Super especial, que a gente repetiu ano passado. A gente foi convidada para fazer de novo esse projeto. Que bacana. Então, acho que. Andressa, mas começar com um job, como esse que o Rafa citou, explicou aqui do Sem Parar, tão bacana, que eu acho que deve ter gerado um impacto, assim, absurdo, né, nas pessoas que participaram, que foram premiadas ali e tudo mais, também traz uma confiança, né? Super. Faz Traz. toda a diferença. Porque ele entregou o que a gente se propôs a entregar como agência, né? Que foi uma experiência cheia de suspiros, assim. O Raimundo era uma pessoa, um torcedor
fanático que nunca tinha cogitado a possibilidade de chegar ao Allianz Parque. Uhum. Então, assim, a hora que ele desceu do carro, que ele subiu, né, a escadinha, a gente estava junto, que ele viu aquele estádio daquele tamanho, com o Veloso do lado dele, aquele sentimento dele pra gente, assim, do job tá feito. É disso que a gente está falando. Não é além da entrega de tudo, mas assim, você poder proporcionar às pessoas esse tipo de experiência, né? O usuário Sim. do evento, o usuário da promoção, o usuário da Uhum. comunicação. Viver coisas emocionantes é um propósito nosso também como agência. Às vezes a Com gente esquece um certeza. pouquinho disso, né? Com certeza. Por isso que essa história da experiência, então mas foi muito legal. O job foi nosso Ah, job de legal. coração. Primeiro de Eu ia coração. perguntar qual era o job do A coração, gente você tem já vários, soltou a aqui. Tem gente vários, tem tá bom. A vários, gente vai falar mais vários. jobs do coração aqui. Mas eu não queria deixar passar uma coisa que a Andrea falou, que eu acho que é muito peculiar, é muito relevante para vocês, acho que como profissionais e como agência, que é assim, o cliente pediu para eu montar uma agência. Porque assim, talvez ele não estivesse encontrando no mercado o que nós entregávamos para ele em outra oportunidade. Então, quando você chega ao ponto do cliente pedir para você, né, abrir uma empresa para atender ele, porque acho que assim, o trabalho que você faz precisa ser reconhecido, né, Rafa? Sim. Não, eu acho que tem essa questão, assim, tipo, a gente desenhou a Santa Luz do jeito que a gente imaginava e que a gente, né, tipo, olhava para o mercado. Que, assim, não é bem olhar para o mercado, também a gente não quer ter nossa, né, não. A gente olhou para as nossas experiências. Eu, particularmente, quando eu olhava para minhas experiências, falava, putz, eu não consigo achar uma agência que eu me sinta plenamente satisfeito, porque, putz, o mercado é cheio de agência, tipo, que só promete, ou que, putz, coloca muito ali, né, que quer ser inspiradora, mas, putz, não é, ou que não se desafia e tudo mais, por várias questões. E aí eu falo, a gente tem a oportunidade, quando a gente tá ali empreendendo, de fazer do jeito que a gente imagina. Claro que Uhum. no caminho a gente acaba tendo que se adaptar a algumas coisas e tudo mais. Mas também, eu acho que assim, o que habilita isso é a história que a gente constrói de relacionamentos, de entregas e tudo Com mais. Então, certeza. assim, todas essas... é, a Santa Luz, ela é um reflexo da nossa história. Então, por exemplo, se a gente só entrou na Agem porque na Agem tinha uma pessoa que confiava no nosso trabalho que indicou. A gente está na Lelo porque a Uhum. Lelo conhece nosso trabalho. A gente está, por exemplo, a gente chegou no Banco 24 Horas porque um me indicou para o outro. A gente chegou... O próprio Sem Parar foi uma pessoa que trabalhou com a gente na Lelo muito tempo Zurich foi uma atrás. indicação. Na Zurich. Mas isso é o mercado, né? As Isso é pessoas o mercado. conhecer o nosso trabalho Sim. pessoal, independente de onde você esteve, né? E confiar nisso, isso é bem Sim. bacana, né, Rafael? É um reconhecimento ao que a gente produz realmente, ao que a gente entrega, a todo o esforço despendido, que não é fácil. Eu queria pegar um gancho em cima do que você está falando, Rafa, porque você citou assim, tem agências que, poxa, de repente não fazem uma entrega legal por muitos motivos, você falou. E a gente já discutiu muito aqui no Podfax, né? Talvez um dos grandes problemas desse mercado, e eu queria ouvir de vocês isso, que é a questão das exagero nas concorrências. Por exemplo, eu crio lá um briefing, mando para 10 Uhum. agências que vão despender um trabalho enorme para fazer um processo criativo, para contar uma história, para vir aqui não sei quantas vezes apresentar, para convencer a pessoa que está do outro lado, e 9 vão perder. Sim. Né? Então, acho que foi o Fernando Melo da Live Team aqui, ele falou que hoje, poxa, mais de 50% do trabalho numa agência é concorrência, né? Não é puramente um trabalho de entrega. Então, eu acho que talvez isso sacrifique demais as agências, até financeiramente falando, porque você está trabalhando de graça, né? Sim. Enquanto você está do lado das 9 que perdem uma concorrência, você investiu e você não teve retorno nenhum ali. Então, será, Andréia, essa talvez seja uma das maiores dificuldades desse mercado de live marketing? Ah, sem dúvida, Uhum. Thiago. Eu acho que o Célio começou um movimento na pandemia super legal. Vi que ele esteve aqui, foi meu chefe. Que legal. É, Aproveitar e mandar um abraço pro é Celinho, meu isso. amigo querido, esteve aqui no episódio 4, junto com a Elô. Assim, todo episódio alguém cita o Celinho aqui, eu mando um abraço para ele, eu vou fazer uma edição só com os Exato. abraços pro Celinho. Não, ele é especial mesmo. Uhum. E eu acho que ele começou um trabalho super importante,
porque eu acho que as coisas estão mudando numa velocidade muito grande. E eu tenho a sensação de que o departamento de compras, ele vive pouco a experiência, vive pouco o evento. Ele não sabe o processo todo da agência. Uhum. Então, ele expõe muito as agências a um trabalho que não é bacana. E eu acho que isso tem que mudar. Eu acho que o nosso mercado é muito desunido. Ele precisa ser mais unido. O Célio tenta promover isso através da Ampro, porque eu acho que a gente tem que realmente mudar essa filosofia. Então, por exemplo, várias agências num único e assim, às vezes até jobs pequenos. Uhum. Sei lá, já vi concorrência de 10 mil folder reais. ou de 10 mil. Cara, é inconsistente. Para os profissionais que estão Uhum. avaliando, Sim. você não tem uma garantia de que ele não pega, né? Uma referência de outro e depois junta tudo num grande outro, né? Como que você prova? A gente passou por isso, A gente infelizmente, viveu isso. há pouco tempo. Então, eu acho que as coisas precisam tomar outro caminho. Eu acho que o caminho realmente é esse, de você, sabe, se unir. Os donos das agências precisam estar mais próximos e não estar disposto a qualquer coisa, porque tudo isso vai desgastando. E foi um dos pontos, assim, que lá atrás me fez refletir se eu gostaria de continuar no mercado Nesse ou não. mercado. Porque é a mesma coisa, você chega num restaurante, você pede, sei lá, 5 pratos e você só paga o que você gostou. Então Sim. não tem, assim, Não faz sentido não faz nenhum, né? sentido. Olha lá, tá vendo? Você, espectador, fã do live marketing, gosta desse conteúdo, acabou de ter a confissão aqui de André Jorge que esse mercado quase perdeu um talento, né? Por essa Obrigada, falta de Thiago. união, por essa falta de conversa das agências, coisa que o Celinho e a Ampro, com a Elo por trás ali, Sim. presidindo a Ampro, né, estão ajudando muito a mudar e a gente espera que realmente as coisas aconteçam. Mas muito Sim. bom depoimento, André. Gostei. E aí queria perguntar para Andressa, agora mudando um pouquinho o foco aqui. Andressa, a gente já falou do Sem Parar, que foi um job incrível, maravilhoso. Vocês já citaram alguns outros aqui. Mas qual foi o job mais desafiador desses 2 anos? Todos. Todos? O dia que a gente achar que o job não é desafiador, Olha não tá só. bom, né? Eu acho que esse é Mas o qual que foi segredo de não desanimar, né? Qual que foi aquele que deu frio na barriga maior, assim, que você ficou com mais medo? Falou, poxa, esse de repente não vai dar para fazer do jeito que a gente imaginou. Eu acho que a gente tem a resposta. Ai, a gente tem uma lista. Eu acho que tem uma frase que eu ouvi, falei para um Uhum. executivo, e eu acho que é muito assim, quando a gente se propõe a inovar, a criar o diferente, a gente se arrisca, Sim. né? É porque fazer o certinho, o quadradinho flui, né? Frio na barriga, eu acho que a gente teve num job que ele não é tão desafiador assim, de risco, de entrega, mas a gente se desafiou a fazer algo muito diferente. Foi um evento para filhos de colaborador. Esse é um dos meus jobs do coração. É mesmo? O nosso cliente, que é a Lelo e a Veloy, tem esse evento histórico. Eles levam as crianças, né, os seus filhos, seus familiares para dentro da empresa, e a gente se desafiou a quebrar isso. Falou, não, vamos fazer um negócio diferente. A gente vai levar essas pessoas para terem uma experiência do que a própria empresa está se propondo. Aí eu trago um pouco do ESG que a gente, Santa Luz, está batalhando tanto, né? A gente levou essas famílias para viver isso dentro de uma ONG. A gente inverteu o negócio, né? Então vamos trazer a ONG para dentro da empresa e misturar essas crianças da ONG com os filhos de funcionário nesse espaço. Olha, que Então, assim, incrível. são coisas que dá um friozinho na barriga, porque é uma coisa diferente. A gente tem que entender que é a experiência de quem está vivendo o evento e não de quem está provando o evento, né? Quem aprova, topa, mas e quem está vivendo, está gostando da experiência? Então, acho que esse, para mim, é um bem legal, assim. E de desafio, acho que o último, né? Acho que o último foi um frio na barriga. A gente fez uma convenção longe, a gente fez uma convenção no meio do Malai Manso, que é no meio do Mato Grosso. Chapada dos Guimarães. Do lado da Olha Chapada só. dos Guimarães. Eu acho que foi, assim, Uma convenção para quantas pessoas? quase 500 Quase 500. pessoas. 2 convenções, porque são 2 marcas
estão debaixo do mesmo guarda-chuva, mas independentes de conteúdo, de abordagem, de liderança. Eu acho que, né, Sim. tá muito fresco na nossa cabeça. Acho que Sim. o assim, mais frio na barriga que a gente teve foi esse. Assim. Então foi essa convenção que durante as negociações com a André, ela estava Foi. super preocupada. Super. Então, até para mostrar para o cliente aqui dessa Verdade. convenção, a Andrea postergou a vinda É. aqui justamente Só por depois. causa dessa convenção. Porque essa convenção, como o Rafa falou, nessa questão do conteúdo, a gente assumiu toda a parte da operação mesmo, da convenção, mas também a parte de conteúdo. Então, as apresentações, nosso roteiro, o que que fazia sentido, o que que não fazia, e 2 plenárias simultâneas. Então, essa foi bem desafiador por Sim. conta do prazo também. A gente executou tudo isso em 1 mês. Depois você olha lá nosso videocase. Com Sim, certeza, e, olharia. e tem essa questão, são duas empresas fazendo uma Uhum. convenção ao mesmo tempo, com todo o conteúdo, e assim, a gente, nessa questão do conteúdo, foi interessante porque assim, a primeira, ano passado, a gente fez a convenção da Alelo e da Veloy também, que foi a primeira, assim, o primeiro grande evento que a gente fez, que foi em Natal. E a empresa passava por um momento, assim, de mudança de mindset, entrada de novos players no mercado e eles precisando se reinventar. E a gente criou uma convenção que a gente propôs que fosse uma desconvenção. Então, tipo, nessa brincadeira do desconvenção, que não é nada muito criativo, muitas pessoas já fizeram, mas a gente pensou, putz, como que a gente consegue fazer tudo na convenção de um jeito diferente do convencional, né? E aí era tudo mesmo. A gente ficava, tipo, como que a gente faz Como que você abre uma o tempo plenária? todo? Com team build, a gente não abriu com... Olha só Como é que você diferente. abre? Sem MC. cadeira. Aí abre Exato. todo mundo. Não, assim, foi Do assim, começo ao frenético. fim. Do começo ao fim foi tipo. E aí, essa provocação acabou entrando no conteúdo, que era uma coisa que a gente queria muito entrar. E aí, todo o conteúdo era diferente. Então, uma diretora, em vez de fazer um PPT, fez uma sessão de cinema. Abriu lá um cinema, falou não sei o quê. O outro diretor, em vez de fazer, fez uma visita guiada ao museu, então falou sobre Picasso. Aí o outro diretor fez uma viagem no tempo. Então cada diretor, a gente criou um conteúdo específico, uma dinâmica específica para isso. E foi super legal, foi um sucesso, a convenção foi ótima. E conectando, né, Rafa, com todo o conteúdo. Então, era você fazer metáforas e sempre trazer também o Informação. conteúdo técnico para essa pauta. Super E interessante. aí essa de Cuiabá foi a segunda, né, que a gente pegou deles, que a gente, né, ganhamos a concorrência. Uhum. Com mais 25 agências? Com Não, as essa foi agências. mais justa, né? Sim, 5 agências. 5 agências. agências, mas tudo bem, mas é concorrência, dá Exato. trabalho e tudo De mais. qualquer forma. E Deveria ser remunerado, todas as agências que Sim. participam nas concorrências. Verdade. E aí a gente, quando fez essa, o desafio foi assim, tudo bem, a gente já desconvencionou, e agora? O Uhum. que a gente faz? E aí vem essa questão do conteúdo, que assim, a gente quando deu esse passo de criar conteúdos diferentes, com dinâmica e tudo mais, não importa que a desconvenção ficou, agora é normal. Caminho sem volta. É um caminho sem volta. Então, assim, todos os conteúdos eram diferentes. Então, um virou um Shark Tank, um virou uma mesa redonda. Aí Que teve. interessante. Não, cada tema era uma dinâmica diferente, com show do milhão, fazer show ao vivo. Cara, é assim. E a gente gosta, né? Mas é um trabalho. Então, assim, o tempo Muito todo. trabalho, Porque você imagino. tem que ensaiar, e aí a gente Uhum. inventa de, tipo, em vez de uma pessoa no palco, vamos botar 3. Aí a gente botou 3, aí tem que ensaiar 3 pessoas. Que legal, que bacana, parabéns. Talvez a câmera não capte, mas o brilho nos olhos do Rafa quando fala do trabalho dele é impressionante. Muito legal mesmo. Ô, Rafa, mas eu queria pegar um gancho aqui da Andressa, porque ela falou assim de desafios ali dessa área de live marketing, o pessoal que gosta desse tipo de conteúdo, a gente aprofundar um pouco mais. Sob o ponto de vista criativo, você tem 2 grandes desafios, porque você precisa, dentro de uma concorrência, convencer, né, e ser atrativo, inspirador para quem está lá escolhendo a agência que vai fazer aquele projeto e também promover algo que vá satisfazer quem vai participar. No caso de um evento, Sim. por exemplo, como que é isso no processo criativo? Como é que você pensa nisso, você estrutura isso na sua cabeça? Tem uma forma de pensar que, assim, a gente
eu já tinha isso durante muito tempo, mas depois que eu conversei com o Zé lá do Instituto Lixo, da Casa Causa, que trabalha com lixo zero, mas ele trouxe uma fórmula que é perfeita, que é assim, você tem que analisar a pessoa entra no evento e ela tem que sair diferente. Se ela não Uhum. sair diferente, de alguma forma, você não precisa do evento. Então, tipo, o evento não é uma Não opção. mudou nada na vida Mudou dela. nada. Então, a gente acredita nisso, assim, de, tipo, quando você chega, você vai desenhar o evento, isso de uma forma criativa, sei lá, a gente vai fazer essa convenção. Putz, aí tem que analisar que mensagem que a empresa quer passar, qual o momento que ela tá, que tipo de experiência isso faz sentido para mover aquilo, Uhum. porque tudo, assim, o nosso evento, né, o live marketing que a gente coloca, ele é sobre isso, é sobre, tipo, o que que eu posso fazer com essa pessoa? Eu junto, tipo, 500 pessoas, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas no lugar. O que que eu faço? Por que que eu juntei? Né? Eu tô batendo na mesa aqui, desculpa. Não, só tá saindo um barulhinho. Desculpa. Fica tranquilo. Eu junto 1.000 pessoas, 2.000 pessoas num lugar. Tipo, por quê? O que que eu Aham. faço? Qual que é o sentido? Podia ser um e-mail, podia ser um PPT, podia ser uma reunião. Hoje em dia você bota, tipo, 100, 500 pessoas no Zoom ou no Meeting e faz uma reunião e tá tudo bem. Mas por que que eu tô colocando todo mundo ali? Por que que eu tô criando um espaço? Por que que eu tô criando uma ação? Como que eu faço essa pessoa sentir algo sobre aquela marca? Qual que é a mensagem? O que que tem por trás? Então, todo esse planejamento a gente desenha às vezes, tudo antes até chegar no conceito. Conceito, às vezes, é a última coisa que a gente cria e Uhum. depois a gente vai pro como. Claro que tudo isso entra num projeto de concorrência que a gente tem que desenhar e tudo mais. E hoje em dia as concorrências acabam, às vezes, assim... Cara, assim, por exemplo, eu acho concorrência um super problema e tudo mais. Mas eu acho que o problema maior é sobre a análise do que é feito, porque assim, é uma concorrência de custo. O que a empresa quer? Ela quer, Inovação, custo, algo diferente, Criatividade. criatividade, né? ela quer o mais barato? Ela Uhum. quer por exemplo, lá, o mais completo? Porque assim, a gente já chegou agora, as coisas vão evoluindo Uhum. de pegar, por exemplo, o projeto que a gente, com uma agência de live marketing, tem que entregar o projeto, a execução, o conteúdo, o plano de comunicação, a divulgação de mídia, sendo que assim, cara, existem agências especialistas nisso, a gente, tipo, não dá para abraçar tudo, né? Uhum. Sim. E a gente também não pode ficar cuidando de tudo, porque a gente perde o nosso olhar tá ali no evento, tá ali Na na experiência. Ô, experiência. Rafa, mas eu quero tentar tirar isso de você aqui, eu vou insistir. A pessoa que tem um olhar criativo, obviamente, para mim, posso estar errado, você vai me falar, mas até pela tua resposta aqui, você está muito mais preocupado com quem vai participar do evento. Como é que vai ser aquela experiência, né? Então seu olhar tá para isso. Mas o Rafa criativo, que é sócio de uma agência, consegue ter o olhar empresarial associado a esse olhar de quem vai participar, ou seja, o Rafa também se preocupa com quem vai aprovar o projeto? Não, com certeza, tem É. que ter. Acho que assim, Uhum. não, existe o olhar sobre o projeto, Uhum. que aí você tem que virar a chave, tipo, putz, eu vou fazer o Você melhor consegue virar essa chave? Ah, sim, tem que virar a chave, eu vou fazer o melhor projeto, não sei o quê. Aí depois você vira a chave e fala assim, isso é viável, Uhum. isto é rentável, porque precisa ser Sim. lucrativo, vivemos num regime Capitalista. capitalista, Uhum. precisamos Pagar lucrar, contas. pagar contas, Hum. e inclusive, tipo, isso vai funcionar com, assim, acho que o cliente, ele tem que entender se funciona, né? Uhum. Porque todas as perguntas dele eu tenho que responder. Tipo, isso funciona ou não? Isso vai passar e tudo mais? E isso é viável? Isso vai, por exemplo, a gente que trabalha com live marketing, a gente tem preocupações assim que às vezes a galera que trabalha com comunicação digital não entende, que é assim, cara, eu vou construir uma estrutura. Isso vai ficar de pé? Isso vai... 2.000 pessoas vão entrar, 2.000 pessoas vão sair do mesmo jeito, tipo, com vida. É importante, tipo, vão se alimentar, vão sair felizes, vão sair, né? Todas essas questões entram, né? Tipo, então, assim, uma coisa
esses desafios do live marketing são bem legais, mas é isso, faz parte. Você tem que pensar Muito bom. nisso, de tipo, putz, vou fazer um evento, cabe essas pessoas, tem uma estrutura legal, vai ser interessante e tudo mais, e ainda é viável para a empresa, Sim, porque assim, a gente. mercadologicamente falando. Porque assim, Uhum. a gente vive o dilema todos os dias, assim, de tipo, chega a verba. Essa verba, eu não tenho essa verba toda, tipo, né? Tipo, o cliente vai lá e fala assim, eu te dou 1 milhão, eu tenho 1 milhão de evento? Não, eu tenho 1 milhão para subir tudo. Mas até para, tipo, pagar a equipe e tudo mais, que é uma Uhum. coisa que a gente faz na Santa Luz também, é uma coisa que a gente olhava e falou assim, cara, acho que tinha que ser bom para todo mundo. E bom para todo mundo é, tipo, ter uma equipe feliz, que eu não estou explorando e que o fornecedor eu não tenho que ficar apertando o fornecedor, porque a gente também tem uma rede embaixo, porque a mesma coisa, assim, tipo, a gente montou uma agência nova, a gente tem que ter fornecedor. Sim. E aí o fornecedor, ele é nosso, ele não Ele é teu é... parceiro, né? Ele É. não é só um fornecedor. E isso é uma coisa que a gente trabalhou muito, Uhum. de tratar, pelo propósito, né? Então, não dá para você simplesmente deixar ali, sabe, tratar o fornecedor como você não quer ser tratado. E muitas vezes, a gente, hoje na Santa Luz, a gente adianta a verba, por conta desse processo mesmo, de ir trabalhar com o menor e trabalhar com o pequeno. Em Natal, a gente fez questão de Tudo desenvolver local. algumas coisas locais, agora também em Mato Grosso, tentando fomentar um pouco a economia local. Tá certo, tem frio na barriga? Tem frio na barriga. A Maria fez os colares de miçanga. Um beijo, Maria. Fala uma cara indígena. É. Mas faz toda a parte do risco. Mas eu acho que você quis tocar num ponto com o Rafa, não sei se eu tô enganada, Vamos lá. que é esse lado. A criação é um pouco caótica, né? O processo criativo é caótico. Mas ele, embora ele seja caótico, e a arte, muitas vezes, ela chega, né? Ela toca, ela vai no coração. Sim. Mas na Santa Luz, a gente tenta equilibrar esses dois mundos, por isso que são olhares bem complementares. Eu Uhum. acho que o Rafa, né, ao longo desse período, lógico, tá muito conectado no resultado também, mas eu acho, na minha opinião, que você não perdeu essa coisa da arte, Uhum. de porque a arte, ela não é muito racional, né? Sim. Ela chega, ela toca, ela invade. E isso pra gente é sagrado. Ah, que bom. É exatamente isso, André. Eu queria saber até que ponto o Rafa sonha, mas coloca o pé no chão, né? Sim. Então, esse equilíbrio eu acho que é fundamental nessa área. E aí ele tocou num ponto que eu queria dar sequência com você, André, que é essa dificuldade de entender qual é a expectativa do outro lado da mesa, ou seja, de quem está contratando. Esse também é um dos grandes desafios, né, para quem participa de tantas concorrências e concorrências, como a gente citou aqui, com tantas agências. Poxa, se é melhor preço, se é criatividade, se é menor prazo, e aí entra, né, como você falou também, para a gente não perder esse gancho, os fornecedores, parceiros estratégicos. Então, acho Sim. que os empresários que não têm esse olhar, né, de parceria estratégica para ter, né, ali no seu ecossistema os Sim. melhores fornecedores possíveis, não é um empresário que está dentro de uma realidade de mercado que vai proporcionar uma evolução, um avanço dele, seja em qual área for. Então, André, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É desafiador? Como é que, do ponto de vista de planejamento, depois a Andressa, se puder complementar, do ponto de vista de relacionamento, de novos negócios, entender isso? Ou como você entra numa concorrência, você entra no escuro, fala, poxa, Rafa, vai lá e cria o mais inovador que você puder, mas a gente não sabe se quem está lá do outro lado quer o inovador. Porque muitas vezes as pessoas também querem o que funciona, né, Rafa? As pessoas têm medo da inovação. Isso é um tema que a gente pode tocar aqui Sim. também. Ah, eu acho que vai muito do feeling, né? Aí é a Uhum. estrada. Porque não. Feeling mesmo. Exato, ele não é uma coisa só técnica. Você tem que sentir um pouco a reunião, o briefing, como foi, Uhum. quem está conduzindo, o perfil da cliente. Eu acho que essa coisa da sensibilidade também ajuda muito nisso. Porque você consegue ler, né, o briefing, às vezes, e tem de tudo. Tem pessoas, né, clientes que são mais técnicos e que ele quer, sabe, direto ao ponto, eficiência, tal, menos arte, mas como que você vai contar essa história e que essa história chegue né, nessa pessoa? E tem clientes mais abertos e a gente
eu também acredito um pouco nas coisas da energia. A gente atrai também. Então, tem clientes que geralmente se conectam muito com a gente, que são pessoas mais abertas, que estão a fim realmente de inovar, de testar, né, coisas novas e que ela se, por exemplo, essa desconvenção, acho que ela é um case, sim, porque o cliente também se permitiu. Porque imagina você abrir uma plenária para 500 pessoas todo mundo no chão. Num primeiro impacto, você fala, meu Deus, será que isso O aqui cliente sabia de tudo isso, todo o sabia? roteiro. Não, de tudo isso, foi tudo Uhum. combinado. Então, você tem que ler, Isso. né? Respondendo sua pergunta O diretamente. cliente e o RH. O Exato. presidente chegou lá e ficou assim, ué, O que cadê? tá Toda acontecendo? errada. Toda sala errada. E depois amou, né? Que a gente Aham. fez, enfim, nessa convenção foi bem interessante. A gente abriu com uma biblioteca humana, com histórias das próprias pessoas ali, dos colaboradores e da comunidade local também. Mas eu acho que essa coisa de você ler, de você ter esse feeling, a sensibilidade tem que servir para o planejamento, tem que Uhum. servir para algumas leituras também. Então, você, no momento do briefing ali, você sacar muito o que está sendo falado, a forma, aonde aquele cliente, né? Qual que é o perfil Uhum. daquela... Porque, afinal de conta, no fim das contas de tudo, são pessoas. Sim, Uhum. sim. Então, é você entender de pessoas, ler as pessoas, para depois você chegar num planejamento que vai ser competitivo e que você vai passar a mensagem que aquele cliente demandou. Perfeito. Antes de passar para você, até André, eu ia lembrar aqui de um case de concorrência que nós perdemos, um case de tecnologia, onde tinha muito isso, né? Eram 10 projetos dentro do mesmo cliente, e aí 9 desses projetos o cliente elencava o que ele queria tecnicamente em cada um deles. Aí no 10º, Rafa, ele chegou e mostrou assim um slide em branco. Falou, esses daqui vocês têm que inovar, criar, eu não vou dar nenhum requisito, nenhum parâmetro. Aí quando nós apresentamos o projeto, Rafa, extremamente inovador dentro das nossas questões tecnológicas, né? Sem a sua genialidade da parte criativa, mas totalmente diferente do que vinha sendo feito. Na apresentação, o cliente falou pra gente que era inovador demais. Que ele esperava algo mais conservador. Exatamente. Acontece. Então a gente tem também essas questões, né, Andressa? Muitas vezes a Andrea falou de feeling e tudo mais. Você escuta uma coisa, você se pauta pelo que você escutou e de repente não era bem aquilo. Não, a gente já viveu isso de várias formas. Acho que tem clientes diferentes de outros clientes, né? Então a gente que sabe, cliente que topa algumas coisas, uma desconvenção, por exemplo, a gente tem um cliente que super tá nessa página, como a gente tem outros clientes que a gente bate, não dá, aqui não vai, é inovador demais, né? Eu Sim. acho que a gente pode ir para o mais convencional. E quando você pega um cliente que nos chama para uma concorrência diferenciada e a gente apresenta um convencional, é contraditório. Falo, nossa, mas eu não esperava isso da Santa Luz, né? Que espera muito da gente algo desconstruído, inovador, disruptivo. Acho que a gente se propôs a ser chamado para isso. Não que a gente não seja chamado para o conservador também, a normal. gente super entrega. Mas eu acho que é estranho nós apresentarmos algo que não seja completamente provocativo, nem que seja no detalhe, né? Então, Alguma coisa diferente alguma tem. coisa diferente tem que ter. Hoje em dia, você voltando para o Uhum. tema de concorrência, o que eu vejo é assim, a sua agência, por que que o cliente te chama para fazer algo que pode ser feito ou internamente ou por, né, você monta ali, fazer um evento, fazer não é tão difícil. E às vezes a concorrência ela te obriga a fazer algo diferente, né? Porque é o que você falou, tipo, a gente está lá em 10 agências. Às vezes a gente recebeu, por exemplo, uma concorrência um tempo atrás que era basicamente assim: ó, eu tenho essa verba, eu tenho esse stand, esse stand é padrão e eu tenho essa arte. E é uma concorrência. E aí o que que eu faço? O que que eu falo? Eu falo que eu vou fazer por menos? Eu falo que eu vou fazer diferente, sendo que o stand já é padrão? Eu vou fazer uma arte diferente, sendo que a arte já está pronta? Qual que é o propósito dessa concorrência? E aí, se você extrapolar isso para outros iniciativas, é meio isso, assim, tipo, como você está concorrendo, você precisa mostrar algo, né? Tipo, por que que você vai optar pela Santa Luz? Ah, porque a minha versão
A gente tá propondo um negócio, tipo, diferente. Aí é isso, tem que ser diferente. Senão, assim, Sim. como que ele vai comparar? Então, se ele compara, por exemplo, todo mundo levou vermelho, só eu levei azul, tipo, Uhum. putz, se o azul realmente putz, Fizer faz, sentido. faz muito sentido, pô, essa foi a única que pensou, ganhei, né? Se não, não tem o porquê. E essa questão do ser mais inovador ou ser menos, putz, é legal. Eu gosto muito do desafio de pegar uma empresa careta. Eu acho ótimo, assim. Por exemplo, a gente trabalhou muitos anos com a B3, que é a Bolsa de São Paulo, né? Cara, tipo, imagina, tipo, que tipo de liberdade criativa que a Nenhuma. B3... Hoje eles são super ousados. Você chega no TikTok deles, é ótimo, assim. Mas A antes... gente começou essa história, né? Né, a gente começava lá atrás, cara, vamos fazer um happy hour. Porque, pô, happy hour, você só chama a galera pro bar, Uhum. e da cerveja. Não, mas vamos fazer um tema de cervejaria com o mestre cervejeiro que traz e fala. Tipo, a gente foi. Assim, tem formas de você dar um passinho, sabe? Assim, tipo, Sim. botar um pouco da sua essência sem precisar extrapolar. Você não precisa chutar o balde, né? Uhum. A vez que eu aprendi isso, assim, tipo, pra mim foi, tipo, quando a gente tava numa concorrência que era na época que a TAM, antes de virar Latam, Que, ela aliás, é cliente de vocês, né? já foi Já lá foi? atrás. Ah, tá. A TAM, quando virou Latam, antes de virar Latam, ela ia entrar na One World, que é a Aliança. Aliança Global. Uhum. E aí tinha um evento que era gigante, que era para trazer CEOs de todas as alianças, Todas as companhias aéreas. todas as companhias Certo. aéreas que faziam parte, então acho que eram 16 companhias aéreas, tinham 16 CEOs no palco para fazer um evento para a companhia inteira e revelar o avião. Uhum. Então, como que se revela um avião? Primeiro que você não bota um avião em qualquer lugar. Sim. Então, Só no hangar. só no hangar. Então, você tem que fazer o evento dentro do aeroporto. Então, você tinha que Mais fazer fácil mover o evento do que mover o avião. aí Exato. movia o evento para o hangar, onde o aeroporto tá lá e tudo mais. Esse evento, a gente participou de uma concorrência que acho que era com 10 agências, e dessas concorrências, até a gente ganhar, eu acho que a gente fez uns 7 projetos, Nossa. que era tipo fases mesmo. Assim, Uhum. era tipo a primeira fase a gente levou tipo umas 3 opções, aí depois a gente levou mais umas 3, sabe, tipo, foi indo. Uhum. E cada projeto era muito assim. Pô, eu lembro, o que mais marcou pra gente era assim, a gente, pô, vamos lançar um avião. Era porque assim, quando muda a aliança, entra o logo da One World. Uhum. E era pra revelar esse avião. Era só isso, era o TAM One World. Era pra revelar que, tipo, agora faz parte. Mas um evento cheio de protocolos. Era Cheio de algo protocolo. assim, com 1000 Sim. protocolos. Sim. E aí a gente, putz, como que a gente pode, né? É Brasil, né? O que que o Brasil tem? O que que a gente vai fazer? Não sei o quê. Então a gente fez projeto pautado em música, pautado em tudo. E aí um que foi muito legal que a gente falou, putz, São Paulo e Brasil é muito conhecido pelo grafite. Então vamos Uhum. pegar o avião e revelar e Grafitaram o avião. grafitar. Então a gente fez a simulação, transformou o hangar numa galeria de arte, Olha só. pegou o projeto como se fosse o avião do Cobra, pegou o Cobra que faz aqui no Moraes, fez tudo lá e tal. Putz, levamos. E esses projetos criativos, que eram cada vez Uhum. mais criativos, fez a gente ir ganhando. E a gente foi elaborando. Sensacional. Quando chegou o evento que foi executado, era um evento padrão, era um evento bem feito, Uhum. dentro do hangar. O grande diferencial era uma tela gigante que abria e o avião andava para dentro do hangar. Olha só. Mas não tinha grafite, não tinha música, não Uhum. tinha nada. E eu, assim, broxado, que eu falava assim, eu assim, nossa, orquestra, eu falei assim, Mais jovem, o nossa, por Rafa. que esse, não, nossa, dava pra ser tão legal, sabe assim, você fica assim, e cara, a galera da TAM tava assim, meu, melhor evento em não sei Não, e os quantos anos, gringos, né? Porque os a gente gringos pôs batendo uma pau. bateria. Não, Quando abriu a tela, sim. o Rafa Sim. esquece Não, das a coisas. galera tava tipo, meu, melhor evento que teve. Nossa, arrepiei, não sei o quê. E eu tava assim, nossa, ia ser tão mais legal com Que grafite. merda. Sim. E deu 6 meses depois, a Gol lançou um avião grafitado com os gêmeos. Mas tudo bem, né? Mas Ou seja, a gente estava na rota certa. a gente tava, não, mas tudo bem. Mas pra mim, o lance foi, às vezes você tá imaginando uma coisa e pra eles o passo é outro, assim. Só de abrir a tela e o avião Uhum. sair,
foi, tipo, muito inovador. Muito. E a música do filme era ao vivo também, que É. também surpreendeu. Essa parte era uma orquestra, Sim, com também percussão ao vivo. E sim. como tinham muitas empresas, né, da One World internacionais, a gente falou, bom, como que a gente vai emocionar essas Uhum. pessoas? Por mais que tivesse tirado todo o grafite do Rafa, aí entra o planejamento. Calma, Rafa. Podaram o Rafa. É, não vai ter, mas vamos tentar trazer alguma emoção em algum É. ponto. Não, foi legal, assim, tipo, a experiência do evento foi muito legal, assim, cara, foi essa parte de conteúdo, imagina, entrava logo de todo mundo, e aí tinha que vir o CEO, você tinha que ter o protocolo do CEO da American Airlines com o CEO do Sri Lanka Airlines, tipo, Olha só. Turkish Airlines, todos, Desafiador demais. e dentro do hangar, então, assim, é dentro do aeroporto, putz, cada Mais emoção. operação de infraero. Não, não, teve lá o carro que errou o caminho foi parar dentro da pista. Nossa. Nossa, não, era assim, foi um evento do ponto de vista também de técnico, operação, produção, Segurança. bem pesado. Pesado. Mas foi muito legal. A gente montou uma célula na época Sim. para montar esse evento. Isso foi quando? Ah, faz o quê? Uns 10 anos, 10, Faz. 12 anos. Foi antes da TAM virar Latam. Sim. Mas é assim, ali foi pra mim esse olhar de falar assim, cara, será que a gente que tá querendo, nossa, pirar a Fazer cabeça, demais. fazer demais, e entender mesmo, entender o momento da empresa, falar assim, Uhum. cara, a empresa, tipo, olha o histórico, olha o que a empresa vem fazendo, qual que é o perfil. E é bom, assim, tipo, você pode provocar. Então, assim, a gente, no momento de concorrência, a gente tava apostando as fichas em coisas bem mais legais, assim. A gente falava, tipo, putz, vamos criar um palco, vamos trazer uma atração internacional com uma nacional para mostrar. Cara, a gente, assim, era esse o foco. Quando foi para executar, porque o projeto, o que vale é o executado, Uhum. né? Então, assim, o executado tava bem feito, tava. Mas, cara, foi Foi muito. simplificando. Foi Né? simplificando, mas foi muito criativo para a empresa. E então, assim, Entendi. dá para. Você também tem que saber. Mas é muito interessante isso, né? Você vê um projeto de 10 anos atrás, o Rafa que já fez tantos projetos, marcou o Rafa negativamente porque ele foi podado, tantas coisas que ele pensou para colocar nesse projeto, e o projeto encantou o cliente ficou super feliz e satisfeito, e o Rafa frustrado, olha aqui. Mas aprendi uma lição. Mas Mas aprendi uma como lição. você que falou aquela história que você apresentaram algo super inovador, às Uhum. vezes o cliente não está Não tá preparado. preparado para isso, é E verdade. acontece, né? A pessoa gente não, já ela, passou. nesse Uhum. caso especificamente, eles não estavam preparados para toda essa experiência que a Sim. gente gostaria que as pessoas. Mas é o perfil, assim, É. eu vejo que, tipo, sei lá, talvez a gente. Mas, assim, o importante é que o job aconteceu, Foi um o sucesso. evento Uhum. aconteceu, foi um sucesso, a gente fez outras coisas depois. Foi muito legal. Depois a gente fez o lançamento da sala VIP deles, que foi tipo outro evento dentro do aeroporto, que toda vez que a gente tinha que entrar para fazer o evento, a gente tinha que embarcar, Olha só. basicamente, porque a gente entrava pelo terminal, pelos funcionários, onde os Sim. funcionários, então a gente não podia, mas a gente estava na sala de embarque. Uhum. E foi muito legal, mas assim, porque é isso, assim, de tipo, você acaba criando um perfil de uma empresa ou de profissionais, né? No caso era de outra empresa, mas a Santa Luz também tem, de olhar e se adaptar e falar assim, putz, dentro dessa situação aqui que é super limitada, Uhum. né? O que a Que gente dá para pode fazer. agregar? Então é isso. Queria conectar uma pergunta nesse tema agora que eu acho interessante, que é o seguinte: hoje a gente está no momento tecnológico que a gente tem uma série de ferramentas, inclusive a inteligência artificial, para poder fazer mensuração, para medir a satisfação das pessoas, se elas estão gostando daquilo, se não estão gostando daquilo, se participam, se não participam. Então, quando a gente fala de uma promoção comercial do tipo compre, cadastre, concorra, que já fizemos juntos lá atrás, Uhum. né? Sim. Em outras oportunidades, hoje a gente consegue medir de uma maneira bem efetiva o resultado dessas promoções, vincular isso a ter um determinado prêmio ou não, a uma região, enfim, você tem uma série de detalhes aí que se conectam. Agora, quando a gente fala de uma experiência, de um evento de live marketing, como que a gente faz para medir isso? Isso dá para ser feito por ferramenta? Ou a gente volta para a questão do feeling mesmo, ou você tem que estar ali, sentir a emoção das pessoas. Como é que é isso para vocês?
Nossa, a gente tem muito para evoluir ainda, né? Eu acho que essa questão da inteligência artificial, a gente está no início, assim, de uma pontinha do iceberg. E sem dúvida, os KPIs vão melhorar muito. Eu não tenho dúvida que a gente vai ter muito mais informações. O feeling não vai substituir, na minha Uhum. opinião, mas ele vai ser complementar. Você vai ter muito mais dados. Porque hoje, realmente, um evento, ele é um. Quando termina, a gente tem a pesquisa, né? Dependendo do cliente, você tem a pesquisa de satisfação, você consegue saber, pô, se o conteúdo foi pesado, se o conteúdo foi leve, se foi adequado ao dia, se o palestrante funcionou. Você consegue ter informações hoje para depois mensurar, e até a gente já fez alguns exercícios de pegar todas as informações, jogar na inteligência artificial, entender como que ela Legal. lê tudo isso e tudo Uhum. mais. Mas eu acredito, Thiago, que isso seja assim, a gente está muito no início e que as coisas nesse sentido de KPIs vão melhorar drasticamente. Ah, que bacana. Bom, a gente já ouviu falar de algumas ferramentas, a gente andou estudando, lá na China já estão usando. Então, por exemplo, em evento, o pessoal consegue filmar, né, todo mundo que está ali no evento e mapear as reações mesmo, os sorrisos, as feições ali das pessoas e já ter uma entrega nesse sentido, dizer assim, olha, 80% das pessoas aqui sorriram mais de 50% do Sim. tempo. Então, é uma medição através de imagem. Isso é incrível, né, Rafa? Acho que é Sim. a evolução. Eu acho que, cara, acho que é um caminho legal, assim, mas eu acho que tem uma questão, assim, é, o resultado, ele só é bom quando o que você desenhou é bom. Então, assim, por exemplo, sabe aquela parada, tipo, garbage in, garbage out? Uhum. Então, se você desenha muito bem os KPIs, então, assim, por que que você está fazendo esse evento? Porque às vezes, assim, por exemplo, você saber se a pessoa está sorrindo ou não, não necessariamente o evento foi feito para isso, né? Uhum. Então, por exemplo, você vai para um evento de O que você tem negócio. que medir Tipo, você especificamente, tem que né? saber. Uhum. Eu acho que assim, você criou o evento e a gente coloca o criou, não foi eu. Assim, o cliente cria o evento, a gente não, a gente desenvolve, a gente Contribui, né? contribui, mas assim, pô, eu quero que a minha equipe comercial aprenda mais liderança. Uhum. Como que você mede isso? Então, se você desenhou que o seu evento de treinamento é para isso, então como que você vai saber depois se deu certo? Quantos líderes foram promovidos? Quantas pessoas saíram de lá com novos skills? Como você testou aquilo e tudo mais? Então, se você não souber exatamente o porquê que você está desenhando aquela ação, então, às vezes é simplesmente para integração. Se é um evento, por exemplo, uma festa social, igual a gente faz festa, tudo bem, as pessoas estarem felizes é um bom número. Saber quantas as pessoas Num interagem, festival, né? Sei festival e Legal. tudo lá. mais. Mas se eu, por exemplo, eu vou fazer um stand num evento comercial, então a forma é quantos negócios foram gerados. Quantos, Uhum. quantos negócios foram tirados? Quantos leads eu gerei? Quantas pessoas foram abordadas? E essas ferramentas, as tecnologias estão aí para isso, de tipo, você pega número, faz cadastro, é, a gente tem, às vezes, é isso, assim, tipo, olha, eu quero gerar leads. Então, tudo que eu vou desenhar para aquele ação, para aquela stand, para aquele stand, para aquela ação, aquela ativação, no final eu tenho que sair com o máximo de leads. Então, Sim. tipo, eu quero participar, eu tenho que eu tenho que deixar um cadastro, ou eu tenho que reconhecer um cartão. Então, é, é isso que eu tô falando, assim, tipo, não adianta você chegar e fazer o evento e depois falar, será que foi sucesso? Tipo, será que foi bom? Não, mas pera, mas por que que você fez o evento, né? Qual era o objetivo? Qual que era o objetivo? Uhum. Mas tem um ponto, Rafa, que você traz muito para mim e para Andressa, que eu acho legal, que é você não tem que estar muito arraigado. Eu acho que no nosso mercado de live marketing, acho que contribui para todos Uhum. nós aqui sermos apaixonados por ele, é que você não tem que estar arraigado no modelo mental. Eu tenho que pensar assim, que eu captava Uhum. lead assim, vai ter que ser assim para sempre. Eu acho que essa coisa da tecnologia e
desse começo da inteligência artificial, que tem uma potência enorme aí pela frente, você está aberto e você não se desconectar da humanidade, que é, ao final das contas, é por que que o Rafa está batendo tanto, o objetivo do evento, por que que ele está acontecendo, qual que é a experiência, isso não vai ser substituído. Mas você consegue parametrizar melhor e não tá arraigado aí no modelo mental. Acho que você tem que estar aberto, testar novas coisas, experimentar. E isso acho que está muito no nosso DNA de inovação mesmo, de não ficar preso a algo que, sabe, já funcionou, já foi legal, mas será que agora é o melhor Uhum. formato, é o melhor modelo? Perfeito. Então eu acho que isso você provocou muito. Eu lembro que uma vez a gente fez um Top of Mind, também numa outra oportunidade, né, em outra agência. E era assim, um evento na hora do almoço, o cara também era um, um doidão, um executivo super legal. E ele falava: Ó, eu quero fazer essa premiação, porque é muito chato premiação, eu quero que você faça em meia hora. Tipo, tinha 50 premiados. Eu falava: Rafael, meu Deus, Sim. peguei experiência em roteiro com esse homem. E ele, meu, dá um jeito de premiar. E o Rafa falou: Deia, vamos abrir. E eram publicitários, porque era o Top of Mind do UOL. Ele Uhum. falou, pô, vamos abrir o evento já com uma banda no palco. E a própria banda Vai faz a chamando. subida e descida de palco e vai chamando e vai ser na hora do almoço. Cara, esse cara amou, porque É foi mesmo, que super legal. eficiente. E quando abriu o palco, eu falei, ó, e o presidente do UOL chegou, eu falei, meu, nós vamos nunca mais esse cara vai fazer nada com a gente. Puta som, Miranda Cassinha, aquele som altão, assim. Já a galera tomando champanhe na hora do almoço. Eu falei, meu Sim. Deus, esse cara nunca mais, mas foi incrível. Então, eu acho que essa coisa provocativa que o Rafa traz pra gente, da gente às vezes estar na contramão, Uhum. sabe? Tá todo mundo, às vezes, olhando sem, sei lá, para o norte, e a gente tá olhando para o noroeste, porque tem uma tendência, porque a gente está estudando, Aham. porque, sabe, não se acomodar. Então, eu acho que a gente tem essa inquietude nato. A Andressa tem comercial que ela vai, ela não se conforma, mas por que que nós perdemos? Eu quero saber o feedback, não sei o quê. Nananã. O Rafa, dessa coisa Que criativa, legal. e eu por esse lance do planejamento, de falar, nossa, mas aonde a gente conecta tudo isso? Como é que a gente conta essa história? E preocupada mesmo de não seguir certos modelos e Uhum. ficar presa naquilo e não se libertar. Muito bom. Bom, queria aproveitar então o gancho antes de passar a bola aqui para Andressa. Falamos já algumas coisas aqui de inteligência artificial, então queria falar para o nosso espectador, semana que vem começa mais um curso de inteligência artificial do Instituto Phoenix Systems, 100% gratuito. Dia 11 estaremos novamente em sala de aula trazendo esse tema que, como disse a Andrea, está no início, do princípio, do começo. Muita coisa está mudando, muita gente acredita que a IA está chegando já num platô, já não cresce mais tanto. A gente vai falar muito sobre isso aqui nos próximos episódios também. Vamos ter episódios mais específicos para tratar do tema, mais vinculados à tecnologia. Mas eu queria aproveitar a presença dessas feras aqui, como a gente perguntou para outras agências, perguntar para eles também. A IA generativa, de alguma forma, já está ajudando no dia a dia da agência. Imagino que sim, né? Ah, com certeza. Vocês fazem uso dela Uhum. para. Processo criativo, Rafa, também? Sim, não, a Sim. gente, assim, tanto texto como visual, eu acho que, assim, eu sou super, como é mesmo, eu olho com positividade, de um jeito Uhum. positivo e tudo mais. É, a gente usa muito o chat GPT, agora testando o DeepSeek e tudo mais, para poder trabalhar com texto. Obviamente, você precisa ter ali um olhar, porque, para mim, assim, a inteligência artificial ela é uma ferramenta mesmo, assim, ela não substitui em nada O humano. o Ele humano. precisa do humano para comandar, para Sim. dar os comandos, para gerenciar aquele trabalho. E aí, assim, eu vejo que tem uma coisa que, assim, eu, por exemplo, e acho que todo mundo aqui, né, da Santa Luz, que a gente é muito exigente. E eu Uhum. acho que a inteligência artificial, ela, o produto final dela, ela não é tipo nota 10, mas ela é uma nota 7 que funciona. Ainda E bem, aí, né? Senão. sim, Sim, é exato, muito é uma previsível, nota né? 6, nota 7, e aí o fator humano é pegar aquela nota 7 e transformar em Muito 10. bom. Eu acho que isso
é o que a gente espera. Então, por exemplo, na questão de visual, eu acho que é bom a gente se desafiar. Então, já fizemos que vídeo com inteligência artificial, já fizemos bastante uso dela tanto em arte como em texto. Mas tem essa questão de, tipo, cara, eu acho que tem que saber usar. Eu acho que no fundo é meio que assim, as pessoas que olham para o negócio falando assim, meu, acabou, falam, nossa, filho, você tem que melhorar a sua régua, sabe? Assim, acho que o problema é Régua. você. Régua. Porque é isso, tipo, cara, não é assim. A inteligência artificial, ela não substitui a experiência humana. Então, assim, a gente, sendo bem, né, cabeçudo aqui com essa questão da criatividade, eu Uhum. acredito que a criatividade, ela nasce das nossas experiências. Sim. Então, quando eu olho lá, eu penso de, tipo, como, qual, como as pessoas se sentiriam naquilo, eu tenho que botar a minha sensibilidade Uhum. naquele olhar E a máquina daquilo. jamais vai estar lá. Ela nunca vai E saber o ter a que, mesma que é você sensibilidade. entrar no campo com o Veloso. Sim. Nunca. Ela nunca vai saber como é torcer para um time. Nunca. Uhum. Mas ela sabe escrever um texto que Perfeito. melhor que o Rafa na questão de, sei lá, de Gramática, sei lá. gramática. Melhor que Sim, 99,9% das ela pessoas sabe hoje em dia. Sim. estruturar um texto. Manual. Exceto a Sim. Andressa. Então, E o que você tá achando do DeepSeek? Já que você citou ele aqui. eu achei o DeepSeek mais juvenil, assim. Mais Tipo, juvenil? porque assim, Hum. no sentido de, tipo, putz, parece que o ChatGPT já tem mais Um treinamento aprendizado. que, putz, e olha que eu testo, boto os dois no mesmo prompt, boto O lá. mesmo briefing. Eu dou o mesmo briefing para eles e às vezes vem assim. O que me incomoda muito nessas inteligências artificiais é que elas não conseguem ficar sem resposta. Sim. Que eu adoraria que ela falasse, não Não sei, sei. não sei, do que dar uma resposta burra, sabe É assim? verdade. Porque às vezes vem uma coisa que ela inventou da cabeça dela. Uhum. E aí eu, putz, então pra mim, aí você tem que pensar, putz, talvez não seja o melhor Um lugar pra. caminho para mim. Mas tem isso, assim, às vezes a gente, putz, pra gente que trabalha com pesquisa, putz, é legal, ela vai lá e dá uma pesquisada. Então o ChatGPT, no questão de pesquisa, ele tá mais avançado. O DeepSeek, ele vai com uma base, parece que ele tem uma base mais limitada. Sim, o ChatGPT, ele parece que ele vai dando uma fuçada na internet, que acho que agora ele tem uma inteligência de poder, porque antes ele ficava muito limitado a uma base que ele já tinha. Processados parâmetros. Isso, agora não, agora eu acho que ele vai dando uma fuçada. E é importante, assim, eu gosto de usar ele como se fosse um. Tem um termo de roteiro que é doctor, né? Que é Uhum. quando a pessoa que analisa o roteiro. Eu boto e falo assim, analisa. Eu não peço para ele fazer sugestão, Sim. peço para ele olhar, falo assim, Criticar. e dar uma. Fala onde tá ruim. E aí eu vou lá e, tipo, o trabalho não está ruim. O humano usando a máquina a seu Sim, favor, eu acho que essa é a grande lógica que a gente sim. precisa ter com a inteligência artificial. Bom, antes de pedir a mensagem final de vocês, passou super rápido, eu sempre falo isso aqui, conversa que é boa, passa rápido e essa passou voando. Eu queria perguntar para Andressa, assim, se você consegue resumir em uma frase. Olha o desafio, hein? O que diferencia um trabalho comum de live marketing de um trabalho memorável? Respira fundo, Em uma frase, sem pensa. exceção, putz, eu acho que é o suspiro, assim. A quantidade de suspiros que você tira, né? A gente, quando estava falando de inteligência artificial e de Uhum, mensurar, eu estava aqui pensando, né? Assim, eu não sei, eu gosto, respeito a inteligência uhum. artificial, acho ela super válida, assim, tipo cardiologista, né? Assim, eu olho o cardiologista e falo, como que esse cara consegue fazer esse tipo de coisa? E respeito, mas a decisão de entregar a minha vida na mão dele é minha, não é dele para mim, Uhum. né? Então, acho que a gente tem um desafio aqui, como agência e como mercado, e até os clientes, né? Assim, eu vim de uma história de RH, eu fui cliente muitos anos, né? A gente, os colaboradores, ou mesmo os usuários de promoção, a gente é bombardeado de informação Sim, é, artificial o tempo inteiro, né? Então é Instagram, é reunião de Teams, é anúncio, é televisão, é Netflix.
cara, a gente tem pouca humanidade, né, nisso. Então, eu não sei se eu Uhum. quero medir o evento com inteligência artificial. Assim. Eu acho que eu Você ainda quer sentir o evento, a emoção das eu acho, pessoas. assim, eu tenho um Uhum. pouco de particularidade dessa história de ser mais espiritualizada do que Uhum. ser mais tecnológica. Assim, eu sinto falta disso, né? Sim, Da gente sim. olhar essa experiência sobre uma ótica humana mesmo. Uhum. Porque, putz, palestra, a gente quando se vê, né? A gente vai contratar, vamos sugerir um nome de palestrante. Antigamente, quando você falava alguns nomes, era, putz, que legal ouvir esse cara falar. Hoje em dia não tem mais isso, ele está em Uhum. podcast, ele está com palestra aberta no YouTube o tempo todo, todo mundo Uhum. já viu esse cara 1000 vezes, já não é um nome Uma legal, novidade. Uhum. né? Já não é uma novidade. Então, eu acho que a gente também, a inteligência artificial, né, esse volume de informações da tecnologia, ele Uhum. também coloca a gente em risco. Né? Porque o cara tá cansado, ele não quer ir para uma convenção para ficar vendo conteúdo que ele leria ou ouviria no podcast, né? Ele Uhum. quer interagir com um amigo, ele quer trocar experiência, ele quer pôr a mão na massa, ele quer participar do conteúdo do chefe dele. Antes a gente põe o diretor no palco, agora não tem mais isso, né? Sim, sim. Então eu acho que o que diferencia para mim, assim, é a gente trazer coisas que só o humano consegue, né? Então, assim, suspirar a partir de experiência, sabe? Comover, inspirar. Comover, inspirar, fazer a diferença. Acho que Uhum. entrar num evento, sair diferente, O que o é Rafa citou aqui. memorável, né? É memorável, Uhum. positivamente falando, né? Não dá Sim, pra você sim. entrar num evento e sair. Mas eu tenho. Daí pior. Sair pior, mais desanimado, né? Vai pra uma convenção, volta desanimado, né? Mas eu acho que para mim é isso, assim, é fazer a coisa ser mais humana mesmo. Muito bom, muito bom. É uma discussão muito pertinente quando a gente está no Super. momento que a IA, a computação quântica, as tecnologias estão avançando. Cada vez mais a gente tem tecnologia no nosso dia a dia, né? Por um lado, elas vão tirando o nosso trabalho operacional e vão deixando com que a gente tenha mais tempo para sermos mais humanos, né? Por outro lado, a gente vai chegando a uma exaustão desse uso e sentindo falta da parte humana, né? Muita tecnologia realmente. Mas agora eu queria bom, primeiro, super agradecer a presença de vocês. De novo, dizer que eu estou muito feliz. Acho que vocês trouxeram muita riqueza, muito conteúdo, né? Apresentaram aqui a Santa Luz para o nosso público, que certamente não vai esquecer de vocês. Obrigada. Currículos memoráveis aqui. Né, o nosso gênio da criação aqui, o Rafa, não podia deixar de citar no final, aqui citei o tempo todo. Queria pedir para vocês darem uma mensagem para um jovem que deseja entrar nessa área de live marketing. Se esse jovem chegasse para cada um de vocês e contasse isso agora, falar, eu quero trabalhar com live marketing, o que cada um de vocês diria para esse jovem? Pode começar, Andressa, por favor. Eu acho que só vem. Tá precisando. Vem que no caminho te explica. Muito bom. Bem característico Muito nosso, bom. né? Assim, Muito bom. vem que no caminho eu te explico. Eu acho que é uma escola Uhum. para várias coisas, né? É uma escola de desapego, é uma escola de criatividade, De frio na de barriga. frio na barriga, de suspiros, como eu falei, mas só vem. Né? Eu acho que tem muita coisa legal para se viver. A gente Uhum. a gente trabalha com privilégio, né? Que é só tratar de coisa legal, né? Vender coisas Ninguém legais. faz evento para chorar, Uhum. para algo que seja triste. A gente não fúnebre. produz velório. A gente não produz Isso. velório, né? Então, assim, a gente está aqui para isso, Muito né? bom. Assim, acho que tudo que a gente faz gera felicidade. Então, só vem que vai ser muito legal. Bacana. Andréia, por favor. Eu acho que o live marketing, ele traz o poder de você realizar coisas, de você materializar coisas que você se propõe a fazer. E eu acho que isso para um jovem é muito rico. Acho que o nosso mercado está evoluindo muito e eu espero que esses jovens vejam essa possibilidade de realização, de entregar realmente suas carreiras e, sem dúvida, traz muitas possibilidades. Então, são várias áreas. Você tem a possibilidade de navegar, né, na criação, na redação, no planejamento, na área de execução, da produção. Então, eu acho que para esses jovens, acredite, e você tem que ter o talento para isso e se amar, porque no nosso mercado só fica quem ama. Tem que Sim. ser um apaixonado, Rafa. Exato. Tem. Eu acho que é uma área, como a Andrea colocou, assim, tipo, você realiza muita coisa.
Então, por exemplo, putz, você quer fazer show? Você faz show. Você quer construir, você constrói. Você quer gravar, fazer vídeo? Você vai fazer vídeo. Você quer fazer promoção? Você vai fazer promoção. Você quer viajar botar a carreta furacão? Bota a carreta. Quer entrar com o avião no hangar? Entra no hangar. Então, acho que assim, é um mercado que te dá muita liberdade e te cobra isso, entendeu? Porque assim, se você se propõe a estar lá para fazer um evento, fazer uma ação, fazer uma ativação e que poderia simplesmente passar despercebido, cara, então não é um mercado para você. Então, se você quer entrar, é para fazer realmente, meu, se desafiar. E eu acho que isso é o mais legal. É o mais legal, assim, tipo, eu lembro que uma vez o marido da Andrea chegou pra mim e falou assim: E aí, você tá cansado? Aí eu falei: Putz, cara, tô Depois de 5 cansado. noites sem dormir. Tô cansado, assim. Aí ele falou assim: Pô, tá difícil. Aí ele falou: difícil é matar galinha. Aí eu falei assim: Matar galinha você mata todo dia igual. Agora eu quero ver você matar uma galinha diferente todo dia. E é exatamente, mas esse é o legal. Cara, eu não vou fazer. O meu dia de amanhã é diferente, o meu job é outro, entendeu? Por mais que amanhã chegue a uma convenção de novo, não pode ser igual. O Uhum. momento da empresa é outro, as pessoas mudam, vai ser em outro lugar, com outro desafio, Então, acho que isso é parte de quem gosta mesmo dessa parada. Tipo, e assim, até fora das agências grandes, vai fazer salão do automóvel. Imagina, tipo, você vai fazer salão do automóvel cada 2 anos para lançar o mesmo carro, você tem Sim, que ser diferente, né? Tem que ser diferente. com E eu certeza. acho que isso é o que atrai a galera. E assim, tem que. E assim, hoje em dia essas tecnologias só favorece a quem gosta de trabalhar com tudo. Cara, por exemplo, lá na equipe lá, eu gosto assim, tipo, sabe fazer vídeo? Sei, então vai fazer vídeo. Você vai fazer 3D, vai fazer 3D. Mas Aham. não no quesito assim de, cara, você gosta e quer fazer, a gente vai fazer. Muito bom. Muito bom. Eu acho que uma das coisas que é apaixonante, né, na área do live marketing é realmente esse poder de realização, essa coisa que ela proporciona para as pessoas que atuam nessa área. Mas, gente, foi muito bom o podcast, adorei. Eu espero que vocês possam voltar aqui numa próxima oportunidade para contar mais histórias. Queria agradecer a minha querida amiga, companheira de 18 Podfacts, já, Darcy Toledo. Mais isso aí, nunca falta, Darcy Toledo. Queria mandar um beijo para minha querida Estela Jordi, que fez muita falta aqui hoje. Volte, pare de pular carnaval. Na sequência aqui a gente vai colocar, assim que terminar a gravação, a gente vai colocar o vídeo de com quem Estela Jordi dançou no carnaval. Todo mundo muito curioso, né, Eu Darcy? ia te cobrar isso. Eu quero saber. Obrigado, André, pela cobrança. Às vezes eu esqueço algumas coisas, que são muitas pautas, mas eu não esqueci disso. Então teremos o vídeo de Estela Jordi. Gente, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Obrigado pela audiência. O Podfax fica por aqui. Um grande abraço a todos.